Perguntaram sobre as anotações. What I will do is to give my outline to Giovanni, and he will translate it into Portuguese. O que eu vou fazer é passar o meu esboço para o Giovanni e ele vai traduzir para o português. And then you can have these notes to study. E você vai ter essas anotações para poder estudar. Because in my notes I have a lot of material that we have not talked about. Porque as minhas anotações tem bastante material que a gente acabou não podendo conversar. And a lot of Bible references and so on that we just didn't have time to look at. E muitas referências bíblicas que simplesmente não deu tempo da gente cobrir tudo. Because what we are doing here is just giving you the surface. Porque o que a gente está fazendo aqui é te dando a superfície da matéria. Okay. But this is an important area of study. Isso é um estudo importante para se fazer. But it's also very complex. Mas também é muito complexo. It is. Okay, so let's prepare ourselves for our study this morning. Go before the Lord. Bem, então vamos nos preparar essa manhã para estar perante o Senhor. Okay. So we'll take a moment for you to examine yourself. Vamos usar um momento para se auto-examinar. If there's sin between you and the Lord right now, as we saw last night, you must confess those. Se existe pecado entre você e o Senhor, como nós vimos ontem à noite, nós precisamos confessar esse pecado. So that the Holy Spirit might be able to teach us para que o Espírito Santo possa nos ensinar the spiritual truth. As verdades espirituais. Okay, let's pray. Oremos. We give thanks, Father, that we have the privilege of being here to study these things together. Nós te agradecemos, Pai, que nós temos o privilégio de estarmos aqui para estudarmos essas matérias juntos, Senhor. We know so little about all of the wonderful things that you have provided for us. Sabemos tão pouco das maravilhas que o Senhor providenciou para nós. But we want to grow in our spiritual understanding. Nós queremos crescer no nosso entendimento espiritual. I pray that this day your Holy Spirit will help us to understand what we study. Eu peço que o seu Santo Espírito nos ajude a entender o que estudamos. That we might be better prepared to fulfill your purpose. Que nós estejamos mais bem preparados para cumprir o seu propósito em nossas vidas. And bring you glory. E trazer glória ao Senhor. I ask it in Jesus' name. Eu peço em nome de Jesus. Amen. Amém. Okay, so we have seen Revelation. Então nós vimos Revelação. This deals with what God has chosen to unveil. Isso se refere ao que Deus escolheu desvendar. We talked about inspiration. Nós falamos de inspiração. And that deals with the recording of that truth. E isso se refere à recordação ou a passar para frente essa informação. Canonicidade. What God has inspired is recognized and collected into one book. O que o Senhor registrou está coletado e num livro só. And then last night we introduced the subject of illumination. E ontem à noite nós falamos sobre iluminação. This helps us to understand the inspired books that have been put together. E isso nos ajuda a entender os livros inspirados que formam essa coletânea. Okay, so someone asked a question last night, and I think it would be good for me to make some comments. Alguém me fez uma pergunta ontem à noite e eu acho que seria interessante eu fazer alguns comentários sobre essa pergunta. When the New Testament was first written, it was all written in the first century. Quando o Novo Testamento foi escrito, ele foi todo escrito no primeiro século. Over a period of about 50 years. Num período de 50 anos. From about 48
AD to 96. de 48 a 96 ano domino. So it's believed that the first book of the New Testament was James, Então, muitos acreditam que Tiago foi o primeiro livro a ser escrito, probably written around 48. provavelmente por volta de 48. The last book was Revelation, written around 95, 96. O último livro sendo Apocalipse, sendo escrito em 95 ou 96. Now, when the Old Testament was written, it was all written by Jews. Agora, quando o Velho Testamento foi escrito, ele foi todo escrito por judeus. And so most of the time, when things were written, it was easy to keep them together. E quando as coisas foram escritas, era fácil de se manter isso em ordem, juntas. Although there would have been some things written, for example, Ezekiel and Daniel, and they were outside of the land when they were written. Todavia, tem alguns livros que foram escritos fora da terra, Ezequiel e Daniel, na Babilônia. But for the most part, the Old Testament books were written in Israel, and so it was fairly easy for them to be collected. Mas na sua grande maioria, os livros foram escritos em Israel, então era mais fácil de se preservar juntos esses livros. But the New Testament is quite different. Agora, o Novo Testamento é um pouco diferente. It was written by numerous authors, Escrito por diversos autores, and they were in various places. em vários lugares. And the nature of the books of the New Testament vary. E a natureza dos livros no Novo Testamento variam bastante. So you have Luke, who is writing as a historian, Então nós temos Lucas, que está escrevendo como historiador. and he essentially was writing to a friend called Theophilus. E ele estava escrevendo essencialmente a um amigo chamado Teófilo. Then you have Peter, who writes to the pilgrims of the dispersion. E nós temos o Pedro, que escreve para os crentes da diáspora. And so he mentions several places in Turkey. E ele menciona vários lugares na Turquia. Paul writes to people who are in Greece or who are in Italy. Paulo escreve para pessoas que estão na Grécia ou na Itália. And you have churches that are scattered around the Mediterranean area. Nós temos igrejas espalhadas, né, pela região do Mar Mediterrâneo. So you would have a letter that would be sent to a church. Então nós tínhamos uma carta que era enviada a uma igreja. They would read the letter. Eles liam essa carta, And they would make a copy of it, faziam uma cópia dessa carta send that on to another e church. mandavam a outra igreja. It took several hundred years before they were able to collect together all of those New Testament books. Levou uma centena de anos para que eles pudessem coletar todas essas cartas das igrejas. And that's why you didn't have that council until the 4th century where they said these are the canonical books. Por isso não tivemos aquele concílio até o 4º século, onde eles juntaram esses livros e disseram, esses são os canônicos. Because one church wouldn't have all of these books. Porque uma igreja não tinha todos os livros. Might have one or two, Talvez um ou dois, or they might get copies of several others, but they didn't have them all. e talvez cópias de alguns outros, mas não tinham todos. So it just took time before they were able to put all of these books together. Então levou tempo até eles conseguirem juntar todos esses livros. Okay. Ok. All right. Now we come to another area of bibliology that we call animation. Agora nós vamos para uma outra área da bibliologia que se chama animação. It's a short section. É uma seção curta. First of all, what do we mean when we say animation? O que queremos dizer quando falamos animação? It means there's an element of life in the Bible. Existe um elemento vivo na Bíblia. It's called the living word. Se chama a palavra viva. And animation is a major attribute of Scripture. E animação é um atributo
é um dos grandes atributos da palavra de Deus. The Bible, it's not just like any other book. A Bíblia não é como qualquer outro livro. And it's described in numerous ways. Ela é descrita de várias maneiras. We already saw in Psalm 19:7 Vimos em Salmos 19:7 through 9. até o versículo 9. The scriptures are perfect, A escritura é perfeita, sure, certeira, right, correta, pure, pura, clean, limpa true. e verdadeira. Psalm 119 Salmo 119. tells us the word of God is faithful. A palavra de Deus é fiel. In verse 129, it says that the scriptures are wonderful. No versículo 129 diz que a palavra de Deus é maravilhosa. And in verse 160, E no versículo 160, it says that the word is truth a palavra é verdade and it's eternal. e eterna. The word of God will always exist. A palavra de Deus sempre existirá. Man cannot destroy it. Satan cannot destroy it. O homem não pode destruir essa palavra. Satanás não pode destruir essa palavra. It's everlasting. É eterna. In John 17:17, Em João 17:17, Jesus is praying to his Father the night before the cross, Jesus está orando ao Pai na noite anterior à cruz. and he prays that the Father would sanctify them E ele ora que o Pai o santifique by means of your truth. por meios da verdade. Now, the word to sanctify, Agora a palavra santificar it means to set apart for special use. significa separar para um uso específico. And we are sanctified by means of truth. E nós somos santificados por meio da verdade. This is what sets the believer apart from the world. Isso que separa o crente do mundo. But what is truth? Mas o que é verdade? He says, your word is truth. A sua palavra é a verdade. So the Bible is truth. Então a Bíblia é a verdade. In Hebrews 4:12, Em Hebreus 4:12 it says some things about Scripture. diz algumas coisas sobre a Escritura. It says that the Word of God Diz que- is alive, Diz que a palavra de Deus é viva or it's living. ou é vivente, It has life in and of itself. tem vida nela mesma. And he says it is powerful Diz que ela é poderosa or active. ou ativa. Means it does a work. Diz que faz um trabalho. So we see these two terms, living and active. Então nós vemos essas duas palavras, viva e ativa. The Bible has the power in itself to create a change in the one who reads and understands. A Bíblia tem o poder nela mesma de fazer mudanças naquele que a lê. So in 1 Peter 1:23, Então em 1 Pedro 1:23 it says that the Word of God lives and abides forever. diz que a palavra de Deus vive e habita para sempre. Okay, this is just like Hebrews 4:12. The Word of God is living, É como Hebreus 4:12 que diz que a palavra de Deus é viva. É but he vivente. also says it's abiding forever. Mas também diz que habita para sempre. So we have these various attributes of Scripture, Então nós temos esses vários atributos das Escrituras and they point to the element of life, which is in the Word. que apontam para o elemento de vida que está na palavra.
And the animation of Scripture is seen in its power on the unsaved man. E esse elemento de the word we're studying is de animação, esse elemento de animação, ele se faz presente também no descrente. According to Romans 10:17, de acordo com Romanos 10:17, okay, it becomes the basis for faith. Ela é a base para a fé. So faith comes by hearing. Então a fé vem pelo ouvir. But hearing by the word of God. E ouvir pela palavra de Deus. Or the message about Christ. A mensagem de Cristo. This is not the usual word for word here when you have palavra. Aqui a palavra não é a palavra comum que ele está usando aqui. This means a discourse, a saying, a message. Que significa um discurso, uma mensagem. And so someone can hear the word of God. Então alguém pode ouvir a palavra de Deus. And it can produce faith in the hearer. E pode produzir fé no ouvinte. In 1 Timothy 3:15. Em 1 Timóteo 3:15. That's not the word I want. The one I want. Yeah, 2 Timothy. 2 Timóteo 3:15. 3:15. It says, from childhood you have known the Holy Scriptures, e desde a infância sabes as sagradas letras, which have the ability to make you wise for salvation. Que podem te tornar sábios para a salvação. For salvation is through faith in Jesus Christ. Pela fé em Cristo Jesus. That is the only means of salvation. É o único meio de salvação. But he's saying that the scriptures can give you, they have the ability to give you wisdom for salvation. As escrituras conseguem te dar sabedoria para a salvação. In 2 Peter 1:4. Em 2 Pedro 1:4. We have been given exceedingly great and precious promises, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, and through these you become partakers of the divine nature. Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. In James 1:21, em Tiago 1:21, the word of God is able to deliver the believer from a wasted life. A palavra de Deus, ela é capaz de nos salvar de uma vida desperdiçada. Look at James 1:21. Olhem em Tiago 1:21, por favor. The book of James is like wisdom literature from the Old Testament. O livro de Tiago é como os livros de sabedoria do Antigo Testamento. And many people get very confused about the book of James. E muitas pessoas ficam confusas com o livro de Tiago. Part of this has to do just with knowing how to read it. Parte disso é saber como ler Tiago. Okay, James 1:21. No versículo 21 do capítulo 1. Okay. Go ahead and read it. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada,
a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Now, this is not a verse on salvation. Agora, isso não é um versículo para salvação. You're not saved by laying aside all filthiness Você não é salvo em deixar de lado toda a impureza and the overflow of wickedness. e o acúmulo de maldade. We don't have to do that for salvation. Nós não precisamos fazer isso para ser salvo. But this says, receive the implanted word which is able to save your souls. Mas aqui fala que nós devemos receber a palavra que é poderosa para salvar a vossa alma. You may recall from past years where we've talked about salvation. Talvez você recorde anos passados, quando falamos sobre salvação. Whenever you see the word save, you have to ask a question. Toda vez que você vê a palavra salvo, você precisa fazer algumas perguntas. Save from what? Salvo de quê? Most of the time, when you find the word save, it does not mean go to heaven when you die. A maioria das vezes não quer dizer que você vai para o céu quando morrer. Okay, the word in both Hebrew and Greek means to deliver. A palavra, tanto no grego quanto no hebraico, que significa deliver, livrar, Or to rescue. ou resgatar. It means that there is some bad situation and you need to be taken out of that situation. Significa que existe uma situação desconfortável, ruim, e você precisa ser livre dessa situação. So in the Old Testament, almost all the time, it means to be rescued from danger. Então, no Velho Testamento, quase todas as vezes significa você ser resgatado do perigo, Deliver from your enemy, dos seus inimigos, from destruction, da destruição, bad health, saúde ruim, famine, fome, pandemic. Pandemia. And we find the same thing in the New Testament. E a mesma coisa no Novo Testamento. Most of the time, the word save means you're going to be delivered from something in this life, in this world. A maioria das vezes a palavra salvação significa que você vai ser liberto de alguma coisa nessa vida, nessa esfera. Now, the New Testament writers took this common word for deliverance and they did give it a spiritual application. Agora, muitas pessoas pegaram essa palavra salvação e fizeram uma conotação a ela espiritual. And they meant you're going to be delivered from your spiritual death, the condemnation. E falaram que você vai ser liberto da sua condenação eterna, da sua morte eterna. Now here, James says that the word is able to save your souls. Aqui, Tiago está falando que a palavra é hábil para salvar a sua alma. Alma is soul. Soul, yes, sir. When you find this expression, save a soul, Quando você encontra essa expressão, salvar a alma, in every case, if you will study it, it's talking about deliverance of a life. em toda vez vai estar dizendo que é libertação, deliverance from? Your life. Deliver your life. Libertação da vossa vida. So it's not talking about the soul as the immaterial part of man. Não está falando da alma como a parte imaterial do homem. So it means something is going to save your life. Algo vai salvar a sua vida. And if you study in the book of James, in this context, he's talking about saving your life from destruction. E aqui, se você for estudar no livro de Tiago, ele está falando de salvar a sua vida da destruição That comes from sinful living. que vem de uma vida pecaminosa. That's the context in this chapter. Esse é o contexto nesse capítulo. And he's saying if you get involved in sinful behavior as a Christian, then you're going to ruin your life. Ele está falando, se você se envolver numa vida pecaminosa como um crente, você vai destruir a sua vida. But the Word of God will deliver your life from that
destruction. Mas a palavra de Deus te liberta desta destruição. And James uses the word to save 5 times in this epistle. E Tiago usa essa palavra 5 vezes nessa epístola. And in none of the passages in James Em nenhuma das passagens em Tiago does it mean to go to heaven when you die. significa ir para o céu quando você morre. So when you get to a verse like James 2:14, Então quando você chega em Tiago 2,14, someone says he has faith but doesn't have works. Can faith save him? se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, por acaso semelhante fé pode salvá-lo? No, it can't save him. Não, não pode salvá-lo. But it's not talking about being saved from the penalty of sin. Mas não está falando de ser salvo da penalidade do pecado. It's talking about being saved from that life that is wasted just because you won't adhere to the Word of God. Está falando de salvação de uma vida gasta porque você não se aplica à palavra de Deus. So when we find the word save in James, Então, quando nós vemos a palavra salvo em Tiago, it doesn't mean salvation from the penalty of sin. não significa salvação da penalidade do pecado. Okay, and in James 5:15, for example, Em Tiago 5,15, por exemplo, the prayer of faith will save the sick. a oração de fé salvará o enfermo. Well, what kind of salvation is that? Que tipo de salvação é essa? Physical, Física? in time, No tempo? and of course we're not going to get into who prays this prayer. Claro, a gente não vai entrar em quem ora, faz essa oração. If you're sick, can I pray the prayer of faith and you'll be healed? Se você estiver doente, eu fizer a oração da fé, isso você vai estar curado. Because the word save, frequently it's translated by the word heal. Muitas vezes a palavra salvação significa curado. Because it means you're going to be saved from some sickness. Significa você será salvo daquela enfermidade. Okay, so the point here is that the Word of God has the ability to deliver us from a wasted life. O ponto aqui é que a palavra de Deus pode nos livrar de uma vida desperdiçada. It has the power to do that. Ela tem o poder para fazer isso. And also the Word of God produces new birth. A palavra de Deus também produz um renascimento. So again, that's 1 Peter 1:23. 1 Pedro 1:23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanente. Now this is talking about salvation from the penalty of Aqui sin. sim estamos falando da salvação da penalidade do pecado, And we have been born again. e nós fomos regenerados And he said it's through the Word of God. através da palavra de Deus. We must have Nós the Word of precisamos, God for salvation. nós precisamos da palavra de Deus para ser salvo. A person cannot be saved apart from the Word of God. Uma pessoa não pode ser salva sem a palavra de Deus. That is, the unbeliever must hear the gospel message. Isso significa que o descrente precisa ouvir a mensagem do Evangelho. You can't be saved apart from the gospel message. Não existe salvação sem a comunicação do Evangelho. And so we are saved through the Word of God, Então nós somos salvos através da palavra de Deus, which is living, qual é a que é viva and it's eternal. e é eterna. So there is the power of the Word on the unsaved, Então existe o poder da palavra no descrente and also upon the saved. e também no salvo, no crente.
So the Word of God sanctifies the believer. Então a palavra de Deus santifica o crente. That we saw in John 17:17. Nós vimos isso em João 17:17. We find this also in Acts 20, verse 32. Nós também vemos isso em Atos 20, no versículo 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. All right, it's the word of grace that is able to build you up. É a palavra da graça que tem poder de vos edificar. This is where your spiritual strength comes from. É daí que a sua força espiritual vem. This is the source of your spiritual growth. É a fonte do seu crescimento espiritual. So we are told to desire the pure milk of the word. Somos comandados a desejar o leite da palavra, So that you can grow by it. para que possamos crescer por ela. You cannot grow apart from the word of God. Você não pode crescer sem a palavra de Deus. It's our spiritual nutrition. É nossa nutrição espiritual. There are a lot of Christians today who are very weak because they don't get spiritual food. Muitos crentes raquíticos, fracos, porque não se alimentam da palavra. But the word, the teaching of the word has this ability in itself to cause us to grow. E a palavra tem essa habilidade inerente dela que nos causa ao crescimento, que nos dá crescimento. É isso que ele chama de animação, esse poder místico da palavra. Desculpa? Animação é isso, a palavra tem um poder místico. Tá. Não é física, não é letra. Então, Está embutido na palavra. a animação está falando sobre esse poder místico. Tá? So, animation would be this mystic power. Define mystic. Defina místico. Ele, Poder que você não vê. a power you don't see. Yes. Sim. But the Bible is saying that the Word of God itself has an ability to produce change in the hearer. Ele está falando, a palavra de Deus é inerente dela, ela tem esse poder de produzir mudanças no ouvinte da palavra. So we have verses such as Romans 1:16. Passagens como Romanos 1:16 Talks about the gospel. fala do evangelho. And the gospel is the power of God to salvation for everyone who believes. E o evangelho é o poder da palavra para todo aquele que crê. The power is not in the evangelist. O poder não está no evangelista. The power is in the word. O poder está na palavra. So it's living, it's powerful. É viva e é poderosa. It can work in us to give us spiritual strength as we grow. Ela é poderosa para trabalhar em nós e nos dar força espiritual para crescimento. So in Isaiah 55:11, Então, em Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. God had a purpose for the writing of Scripture, Deus tinha um propósito para o registro das Escrituras, and God wanted to accomplish something through that word. e Deus queria completar algo por aqueles escritos. And God's purpose will be fulfilled. E o propósito de Deus será cumprido. And so the word is going to accomplish what God designed it to do. Então a palavra fará o serviço que Deus determinou que ela fizesse. So he said it will not return to me void. E ele falou, não voltará para mim vazia. So I just want you to see through this animation that there is
power in the Word. Quero que vocês entendam que animação é o poder que a palavra tem. There are a lot of people today, they want power. Muita gente hoje em dia quer poder. They want divine power. Poder divino. But they ignore the source of power. Mas eles ignoram a fonte do poder. They don't want the teaching of the Word. Eles não querem o ensino da palavra. But for us to grow spiritually, for us to have divine power, we have to have the Word. Mas para crescer espiritualmente, para usufruir desse poder, nós precisamos estudar a palavra. Ok. So, the seventh major division of bibliology Então, a sétima divisão da bibliologia is preservation. é preservação. We're going to note 4 things here. Nós vamos ver 4 coisas aqui. First of all, the scriptures are indestructible. Primeiramente, as escrituras são indestrutíveis. There have been many attempts throughout human history to do away with the Word of God. Muitas tentativas se fizeram na história da humanidade para acabar com a palavra de Deus. Sometimes even in the history of Israel, they had forgotten about the Word of God. Muitas vezes, na própria história de Israel, eles esqueceram da palavra de Deus. They got very caught up in all of their rituals. Se misturaram, ou se ficaram empreendidos em todos os seus rituais. So they were very religious, but they were ignoring the Word. Eles estavam muito religiosos, mas ignorando a palavra de Deus. And then somebody went into this dusty old room in the temple and they found a copy of the Word of God. E alguém entrou num quartinho todo empoeirado e achou a palavra de Deus. So even though they got down to just one copy, E eles chegaram ao ridículo de ter uma cópia só. okay, the Word of God cannot be destroyed. A palavra de Deus não pode ser destruída. So, God chose to provide inspired revelation. Deus escolheu preservar a revelação divina. Okay, He's also going to oversee its preservation. Ele também vai supervisionar a sua preservação. So, no matter what man does, he cannot destroy the Word of God. Não importa o que o homem fizer, ele não pode destruir a palavra de Deus. So God has promised that He will preserve His Word. Então Deus prometeu que vai preservar a sua palavra. And so, in Psalm 118, verse 89, Então, em Salmo 118, versículo 89, (119, 89). Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. forever. Para sempre. This is also found in the New Testament. Também vemos essa no Novo Testamento. Matthew 24:35. Mateus 24, 35. Yes. Mateus 24, 35. Can't type today. You put 25 there. There's an extra 5. What? Oh, I see. No, what? You want me to... Okay, I'll get it here. Just there we go. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Though the universe may disappear, but God's word will not. Então, até o universo pode sumir, mas a palavra de Deus não. All right. And any attempt to destroy the scripture will fail.
Qualquer tentativa de destruir as Escrituras falhará. So in Jeremiah 36:27, Então, em Jeremias 36, 27, Jeremiah had written a portion of Scripture, Jeremias tinha escrito uma porção das Escrituras and the king was very angry about it, e o rei estava muito zangado com isso, even though Jeremiah was bringing a message of destruction upon the nation. porque Jeremias estava trazendo uma mensagem de destruição da nação. And so they burned Jeremiah's scroll. Então eles queimaram o rolo do Jeremias. And so in Jeremiah 36:27, the king burned the scroll. Então, em Jeremias 36, 27, fala, o rei queimara o rolo. The scroll that had the words of the Lord. O rolo que continha as palavras do Senhor. So God told Jeremiah, Então Deus falou para Jeremias, take another scroll and write on it all the former words. toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que eu te falei originalmente. So one way or another, God's word is going to be preserved. Então, de uma forma ou de outra, a palavra de Deus será preservada. Now today we do not have the original autographs, Hoje nós não temos os originais. but we have thousands and thousands of copies. Nós temos milhares e milhares de cópias. God has also preserved those. E Deus também preservou estas. So through all of these copies we can compare them and we can know what the Bible says. Essas cópias podem ser comparadas e nós sabemos o que a palavra de Deus diz. Okay, we come now to the 8th area, Chegamos agora ao oitavo item, and that is interpretation. que é interpretação. That which has been revealed and recorded, Aquilo que foi revelado e anotado, registrado, canonized and illuminated, canonizado e iluminado, now it has to be interpreted. agora precisa ser interpretado. Now, we're not going to talk about this in any detail Nós não vamos falar disso em muitos detalhes, because that belongs to the study of hermeneutics. porque isso seria o estudo da hermenêutica. Hermeneutics is the science of interpretation. Hermenêutica é a ciência da interpretação. It concerns various rules of interpretation that have to be followed consistently. E tem algumas regras de interpretação que precisam ser constantemente adotadas. We're not going to go into that Nós não vamos falar muito sobre isso. very much. Não muito. Then we have what is called exegesis. Nós temos depois a exegese. This is the application of the laws of interpretation to Scripture. Essa é a aplicação da interpretação. This means you dig out what is in the text. Isso você escava o que está no texto. We need to understand what is the purpose of the Bible. Nós precisamos entender qual é o propósito da Bíblia. If we focus on only one thing and that one thing is wrong, then we're going to misinterpret many details. Se você interpreta somente uma coisa, aquela coisa está errada, você vai errar em muitos detalhes. For example, if we assume that the primary purpose of the Bible is salvation, Se nós assumirmos que a função principal da Bíblia é a salvação, then we try to adjust everything in the Bible in terms of salvation. então nós tentamos ajustar tudo que existe na Bíblia para a salvação. And we come up with some wrong E conclusions. nós chegamos a algumas conclusões equivocadas. But the overall purpose of Scripture actually is the glory of God. Mas a função da palavra da Bíblia é glória a Deus. And God can accomplish
this purpose in many different ways. E Deus pode fazer isso de várias formas diferentes. A second basic rule in interpretation A segunda regra básica na interpretação is to recognize the distinctive character and message of each book of the Bible. é entender a particularidade e a mensagem de cada livro da palavra. So, what's the main point of the book? Qual é o foco principal do livro? Why was it written? Por que ele foi escrito? And we should be able to say, okay, here's the book of Malachi. Bom, aqui está o livro de Malaquias. Here's the main point. Aqui está o foco principal. Okay, here's 2 Peter. Here's the main point. Aqui está 2 Pedro, está o foco principal. Why é was it esse. written? Por que foi escrito? I read this article Eu li which esse said, artigo never read a Bible verse. que dizia: nunca leia um versículo bíblico. Now, you see, the Bible, except for Proverbs and Psalms, was not written in verses. Agora entenda que a Bíblia, exceto Provérbios e Salmos, não foi escrito em versos. And a few other passages Algumas outras passagens that are poetic. que são poéticas. The rest of the Bible was not written in verses. O resto da Bíblia não foi escrito em versos. In fact, the division of the Bible into chapters is fairly recent. De fato, a divisão da Bíblia em capítulos é algo recente. And then the invention of verses is even later. E a invenção dos versículos é posterior a isso ainda. Now, chapter and verse divisions are very convenient for us. Agora, a divisão em capítulos e versículos é muito conveniente para nós. If I say, turn in your Bibles to Isaiah chapter 40, Se eu falar para vocês, vamos para Isaías capítulo 40, we can get there very quickly. nós chegamos lá rapidamente. But just think, Isaiah has 66 chapters in our Bible. Agora entenda que Isaías tem 66 capítulos na nossa Bíblia. What if we didn't have chapter divisions? E se a gente não tivesse divisão de capítulos? How long would it take you to find the passage that says, comfort ye, my people? Quanto tempo demoraria para achar a passagem, né, que fala assim, comfort, conforte-me, diz o Senhor. It would take quite a while. Levaria um tempinho, né? But understand that the chapter and verse divisions are man-made. Agora entenda que a divisão de capítulos e versículos foi feita pelo homem. And sometimes they are not well placed. E algumas vezes elas não são bem colocadas. Sometimes you have a chapter break right in the middle of a thought. Às vezes você tem a quebra de um capítulo bem no meio de um pensamento. Or in the middle of a sentence. Ou no meio de uma sentença. But we open our Bibles, Mas nós abrimos a nossa say, Bíblia. okay, I'm going to read chapter 4. Eu vou ler o capítulo 4. So we read it and we get to the last verse, we close our Bibles. Nós chegamos no último capítulo e fechamos a Bíblia. And it may be that the thought doesn't stop at the end of that chapter. E pode ser que o pensamento não para no fim daquele capítulo. And we do the same thing with verses. Nós fazemos a mesma coisa com versículos. So some man went through and decided this would be a good place to break the verse. Então algum homem achou que seria conveniente quebrar o versículo. And it's convenient for us to be able to find things. E é conveniente para nós, para podermos achar as coisas. And just think, if we didn't have verse divisions, what would you do with John 3:16? Se você não tivesse divisão de versículos, o que você faria com João 3,16? But what happens is oftentimes we think that one verse is a unit by itself. Muitas vezes nós pensamos que um versículo é uma unidade nela mesma. And so we'll take one verse and we put it on a pillow. Então nós pegamos muitas vezes um versículo e bordamos num travesseiro. Or on a little picture in our house. Ou numa moldura na nossa casa. But oftentimes we
fail to see what the context is. Mas muitas vezes nós falhamos em ver qual o contexto desse versículo. So, oftentimes, when you just take one verse, you miss the meaning. Então, muitas vezes, quando você pega só um versículo, você perde o significado. So we need to interpret the Bible according to what is said in context. Então, nós precisamos interpretar a Bíblia dentro de um contexto. I have a friend who has a coffee mug, Eu tenho um amigo que tem uma caneca de café. and it says, I can do all things Eu posso fazer todas as coisas through a verse taken out of context. por um versículo tirado de contexto. Yeah, you can prove anything you want by the Bible Você pode provar qualquer coisa através da Bíblia if you take the verse out of se context. você tirar o versículo de contexto. But if you take the verse in context, Agora, se o versículo estiver dentro do contexto, then it can only have one meaning. aí só pode significar uma coisa. And so we have to read the context. Então é importante lermos o contexto. And then we should check related scriptures on any given subject. E devemos comparar as escrituras em qualquer assunto. And so we don't base our theology on just one passage of scripture if there are other passages dealing with the same subject. Para que nós não baseemos nossa doutrina em somente uma passagem, quando há mais passagens para ser estudadas. All right. And then we need... Das caixinhas de promessa que você tira, sabe que Sim. tira um versículo assim? Yeah, she's saying about these little. Ela falou das caixinhas de promessa, que só é um versículo só, é perigoso. She's saying that oi? The promise boxes that you take out one verse, she's saying it's the dangerous. Yeah, many of those little promises, Muitos desses, né, trechinhos, if you look at the context, se você for ver o contexto, you know, have... Nunca você puxa um versículo de juízo. oi? Nunca você vai puxar um versículo de juízo. Nunca você vai puxar um versículo de juízo. You're never going to pull out a judgment card. Então você vai lá, tira aquela que diz, né, a respeito de Judas, foi lá e se enforcou. Ou então você vai lá e tira aquele que fala sobre Judas, foi lá e se enforcou. He's saying, oh, you get the one with Judas, and he said he went and hung himself. Yeah. And then you pull out the next one that says, go do the same E thing. depois você puxa o próximo e fala assim, vai lá e faça a mesma coisa. Testemunha de Jeová, perdão, ele But- age assim, só num versículo, ele não deixa você sair daquele versículo, né? Como diz, texto sem contexto é pretexto. Então ele não deixa você sair dali. Sim, então o irmão falou que o testemunho de Jeová faz muito isso, né? Tira um versículo, não deixa você sair dali. Então texto sem contexto é pretexto. He's saying about the Jehovah's Witnesses that they only get one verse, they don't let you get out of there, and the verse without a context is a pretext. Yeah. So I've got a verse for you to put on your pillow. Então tem um versículo para vocês colocarem na almofada de vocês. 2 Timothy 3:12. 2 Timóteo 3,12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Jesus Cristo serão perseguidos. Yeah, okay. All right, Giovanni. Uma pergunta, no final do Apocalipse, né, João fala de se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que estão descritas neste livro. E ele fala também de se alguém acrescentar ou tirar alguma coisa dessa palavra, vai ter uma consequência. Ele entende que esse acrescentar e tirar também pode se referir a uma interpretação equivocada? Ok. Então, o Giovanni perguntou se
lá em Apocalipse fala sobre tirar ou colocar alguma coisa nessa palavra. Se isso se refere também à interpretação. So he's asking if in Revelation they say about taking out the word of any word there or putting any word there. There's going to be consequences. Do you understand that that applies to interpretation as well? This consequence that. No, I wouldn't do that. Não, eu não faria isso. I think those who deliberately distort the word of God will have consequences. Eu entendo que aqueles que deliberadamente distorcem a palavra de Deus terão consequências. But I think there are so many times when we read a portion of Scripture and we think we understand it, but we don't. E tem muitas vezes que nós lemos as Escrituras e nós achamos que estamos entendendo, mas não é a realidade. Okay. So I think a lot of times there's ignorance involved, and God is very gracious to us. Então eu entendo que muitas vezes a questão da ignorância e Deus é muito misericordioso com a gente. But I think that when somebody deliberately distorts the truth, Agora, quando alguém deliberadamente distorce a verdade, for example, in Galatians 1:7, por exemplo, em Gálatas 1:7, he said, there are some who want to trouble you and they want to pervert the gospel of Christ. tem alguns que querem vos perturbar e querem perverter o evangelho de Cristo. That's their desire. Esse é o desejo deles. Gálatas 1:7. They are desiring to pervert the gospel. O desejo deles é perverter o evangelho. But in verse 8, Mas o versículo 8, mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue o evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. now this word anathema, Agora essa palavra anátema it doesn't mean go to hell. não significa ir ao inferno. It's not talking about being cast into the lake of Não fire. está falando de ser jogado no lago de fogo. It's talking about suffering God's judgment in time. Está falando sobre sofrer o julgamento de Deus aqui, nesse tempo, nessa vida. You may come under the curse of God, Você pode estar sobre a maldição de Deus. and this may be very severe. E isso pode ser muito severo. So if you want to understand what the Bible means by the curse, Então, se você quiser entender o que a Bíblia fala debaixo do julgamento, read Leviticus 26, leia Levítico 26, where we have a lot of curses. em que nós temos vários curses. Eu estou usando a palavra julgamento, mas não é curses. Várias maldições. So, and it may be disease, Pode ser doença, famine, fome, loss of money. a perda de dinheiro. It may be invasion from a foreign power. Invasão de um poder estrangeiro. It may be someone enslaves you. Alguém vos escraviza. Well, Paul is saying here, those who deliberately distort the gospel, let them come under a curse. E Paulo está falando daqueles que deliberadamente distorcem o evangelho, que eles sejam malditos. All right, now remember that in verbal inspiration, even the very words were inspired. Agora entenda que na comunicação verbal, as palavras, as próprias palavras são inspiradas. And so we need to study the Bible so that we know what did the writer mean when he used a particular word. Então nós precisamos estudar a Bíblia e entender o que o escritor quis dizer quando ele usou determinada palavra. It may be different from what your translation indicates. Pode ser diferente do que a nossa tradução indica. So we need to be able to study each word and know what did the writer of Scripture mean by that word. Por isso precisamos estudar cada palavra e entender o que o escritor das Escrituras quis dizer com cada palavra.
So when we read the Bible, we believe the Bible means what it says. Então, quando lemos as Escrituras, nós precisamos entender que ela quer dizer o que ela quer dizer. So if the plain sense of Scripture makes common sense, Então, se o texto faz sentido, then don't seek another sense. então não sai procurando outro sentido. Se faz, sorry, You take- se ela faz common sense, bom senso. Se ela faz bom senso, não fica procurando outra interpretação. Sorry. So you take each word in its usual literal meaning, Então leve toda a palavra no seu significado literal, unless the context indicates that this is a figure of speech. a não ser que o contexto indique que é uma figura de linguagem. Sometimes the Bible uses exaggeration, Às vezes a palavra de Deus usa exageros, sometimes it uses sarcasm. outras vezes sarcasmo. But usually, if you read the Bible, it means exactly what it says. Mas geralmente, quando você lê a Bíblia, ela significa exatamente o que está dizendo. So you get people who do strange things. Existem pessoas que fazem coisas estranhas. And they start looking for deep spiritual meaning behind a very clear statement of Scripture. E eles começam a tentar achar uma coisa espiritualizada demais atrás das Escrituras. Or they think that all of the Bible is an allegory. Ou eles entendem que a Bíblia inteira é uma grande alegoria. And you have to look for the hidden meaning behind what is Você said. tem que achar o significado escondido do que a Bíblia está falando. So we need to have a consistent, literal interpretation of Scripture. Nós precisamos ter uma interpretação constante e literal da palavra de Deus. So these are the primary points in the doctrine of bibliology. Então, esses são os pontos principais no estudo da bibliologia. Okay, we're going to take our break here. Nós vamos para When we come back, we're going to look at some of the physical aspects related to the Bible. Nós vamos parar aqui, vamos tomar nosso café. Quando a gente voltar, nós vamos ver alguns aspectos físicos da palavra de Deus, relacionados à palavra de With Deus. regard to manuscripts and so on. Em respeito aos manuscritos e outras coisas. Okay, so let's take our break. Vamos tomar nosso café.